Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Estamos aqui para fazer comentário, amém? É um grande comentário a respeito de tudo que vem ocorrendo, acontecendo dentro da Igreja Pentecostal desse Amor, dia após dia. Como vocês estão vendo aí no título, ou seja, na capa do vídeo, amém? Davi Miranda Neto divide a IPDA, amém? E libera tudo. E é uma pura realidade. Porque temos dentro da Igreja Deus e Amor duas igrejas. Nós temos a primeira igreja fundada, amém, pelo missionário Davi Miranda e ensinada pelo missionário Davi Miranda. E nós temos a segunda igreja, que é a igreja fundada, amém, pelo Davi Neto, que é o neto do missionário Davi Miranda. Amém? Então nós temos a igreja fundada pelo missionário Davi Miranda e a igreja fundada pelo Davi Miranda Neto, que é o neto do missionário Davi Miranda. E o Davi Neto, irmãos, por que está aí no tema que ele liberou tudo? Porque essa é a realidade. Pessoas fazem perguntas, amém? Pessoas fazem perguntas aí para ele a respeito das coisas do mundo e ele apoia tudo quanto é do mundo, amém? Ele apoia tudo quanto é do mundo. Ele apoia o brinco, ele apoia o batom, ele apoia o corte de cabelo, ele apoia a pintura do cabelo, ele apoia a calça comprida, ele apoia tudo quanto é do mundo, amém? Ele apoia tudo. Então hoje nós temos uma igreja dividida dentro de si mesmo, né? Está parecendo a mesma situação de Paulo, a mesma situação de Paulo e Apolo, porque tinha aqueles que diziam, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Apolo, né? Tá a mesma coisa hoje. Uns continuam guardando a doutrina que o missionário Davi Miranda ensinava e pregava quando estava vivo, e outros guardando a doutrina que o Davi Neto está pregando e está ensinando. Amém? Só que assim, irmãos, a igreja de Cristo, ela não pode viver como o mundo, se comportar como o mundo e falar como o mundo. Eu tenho ensinado para vocês constantemente, amém, que existe dois tipos de vaidade. Quando as pessoas falam a respeito da vaidade, qual é o texto que eles vão usar para poder justificar as suas vaidades? Olha o texto que eles vão usar. Vai ser esse texto do livro de Eclesiastes, né? Ou melhor dizendo, do livro de... Eclesiastes capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem. Olha o que está dizendo. Mas a terra para sempre permanece. Quando o texto está dizendo vaidade de vaidade, tudo é vaidade, que vantagem tem um homem sobre todo o seu trabalho, sobre tudo que faz? Uma geração vem e a outra vai, mas a terra permanece. Quantas gerações já passaram? Quantas gerações? Quantas gerações que construíram grandes edifícios? Quantas gerações que construíram coisas lindas e maravilhosas sobre a terra? Tudo vaidade, porque eles morreram e tudo ficou. E tem coisas que eles construíram que nem existe mais. É isso que o texto está dizendo. Então eu não posso pegar esse texto, amém, e apoiar-se na vaidade que pertence ao mundo. Eu não posso fazer isso, apoiar-se, dizendo, não tem nada a ver a mulher encher o pescoço dela de corrente, encher os dedos dela de anel, tem nada a ver, sabe? Isso aí não tem problema. Como não, irmãos? Como que não tem? O cristão, ele tem que ser diferente do mundo. O cristão, ele é sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13. O cristão, quando ele está verdadeiramente em Cristo, isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o cristão que verdadeiramente está em Cristo, ele não apoia as coisas do mundo.
Muito pelo contrário, ele deixa as coisas dessa vida. Olha o que está escrito aqui no livro de Provérbios. Melhor dizendo, no livro de Salmos. Livro de Salmos, olha o que vai dizer o texto de Salmos 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem atentará ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, e que não entrega a sua alma para a vaidade. Esses vão herdar Sião. Puro de coração, limpo de mão e que não entrega a sua alma para a vaidade. Por que a alma? Porque, irmãos, todo o controle do sentimento e desejo da nossa vida está na alma. A alma sente tristeza, a alma sente alegria, a alma fica abatida, a alma se sente perturbada. Amém? A alma, ela tem desejo. O desejo que temos, ele vem da alma. Amém? A alma gera desejo, a alma fica triste, ela dá risada, ela se alegra. A alma é o centro das emoções do ser humano. Amém? E o texto está dizendo, aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma para a vaidade, vai herdar Sião. Então o Davi Neto, ele entra dizendo, não, isso aí é uso e costume, isso é um câncer que está dentro da igreja e tem que ser combatida. E se a gente não arrancar essa doutrina de velhos, de antigo, a gente não vai ter uma nova geração dentro da igreja. A nossa igreja vai acabar. É o que ele está falando. Ele prega constantemente contra a verdade. Constantemente contra a verdade. Tanto é, irmãos, que a gente já tem igrejas nossas aí que o povo está na vaidade. Amém? Existem dois tipos de vaidade. A vaidade permissiva e a vaidade pecaminosa. Uma aliança que você usa, que é a aliança de casamento, ela é uma vaidade. Só que é uma vaidade que eu preciso dela. É uma vaidade permissiva. Amém? Mas se eu encher os meus dedos de anel, eu não tenho necessidade disso. Quando isso eu faço, eu estou entregando a minha alma para a vaidade. Amém? Tem pessoas que me criticam e falam, olha, linguarudo, você está usando o seu canal para criticar a igreja. Não estou usando o canal para criticar a igreja. Eu estou usando o canal para defender, livrar a igreja, os santos de Deus, para não se entregar à vaidade e o ensinamento que esse menino está dando. Porque a gente tem hoje uma multidão de pastores frouxos, amém, que não tem coragem de falar nada, que não tem coragem de defender a verdade. Constantemente a gente vê o Davi Neto aqui nas redes sociais falando contra a doutrina, falando que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, e que não sei o que, e que é um câncer. A gente vê ele lutando contra a doutrina que está aqui na Bíblia, amém? Só que dificilmente é um e outro que a gente vê nas redes sociais defendendo a doutrina de Jesus Cristo, amém? Defendendo a verdade da palavra. É por isso que hoje a gente tem uma igreja morta, uma igreja desanimada, uma igreja que se você chamar para fazer 2 horas de oração, ela não aguenta. É por isso que a gente hoje não tem mais batismo com o Espírito Santo. As pessoas endemoniadas, entram endemoniada na igreja, o demônio assiste o culto com a gente e depois vai embora. É por causa disso, porque deixaram a vaidade entrar dentro da igreja e o Espírito de Deus, amém, ele saiu do meio do povo de Deus. Ainda tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porém tem muitos outros que entregaram a sua alma para a vaidade e o Espírito de Deus não pode operar e trabalhar aonde tem vaidade. Amém? Por isso nós não concordamos, nós não aceitamos, amém, que venha criticar a doutrina que está aqui na Bíblia, viu? A doutrina que está aqui na Bíblia. Você não tem necessidade de encher o teu pescoço de corrente, necessidade de encher a tua mão de anel. Quando você faz isso, você entrega a tua alma para a vaidade. Você, mulher de Deus, você tem que se enxergar
Amém? Você tem que colocar-se no seu lugar como mulher de Deus. Você não precisa colocar uma saia apertadíssima, mostrando as marcas das calcinhas, amém? E um tamanco dessa altura para sensualizar dentro da igreja. Você não precisa borrar todo o teu olho parecendo Jezabel para poder trazer sensualidade dentro da igreja. Não tem necessidade disso. A mulher de Deus deve se arrumar, deve andar bonita, deve se vestir muito bonita. Eu concordo que ela deve se vestir, mas sem vaidade, sem precisar parecer uma Jezabel da vida. Amém? Deus te abençoe. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos nós vamos defender a doutrina que aprendemos, a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo, a doutrina que nos ensina que crente é crente, mundo é mundo, a doutrina que nos ensina que nós somos sal da terra e luz do mundo, a doutrina que nos ensina, amém, que está escrito, que sem santificação ninguém verá a Deus, a doutrina que nos ensina que se a gente se vestir como o mundo, se comportar como o mundo, falar como o mundo, andar como o mundo, amém, nós não teremos Deus na nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago disse assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você é inimigo de Deus. Para a pessoa ser amigo do mundo, ela viver como o mundo, se vestir como o mundo, falar como o mundo fala, se comportar como o mundo, amém? O mundo coloca uma calça apertada, você vai e põe uma calça apertada. O mundo enche o seu pescoço de pulseira, você enche o seu pescoço de corrente, o seu braço de pulseira, lota os seus dedos, amém, de anel. O mundo, lá as mulheres do mundo se pinta, pega aquele batom bem vermelho, forte, e coloca na boca, pinta os olhos, fica toda rebocada, aí você como mulher de Deus vai e faz igual. Só que Tiago está dizendo, adúlteros e adúlteras, se vocês ser como o mundo, Deus vai ser o inimigo de vocês, amém? Não é pessoas que estavam no ato de adultério. Adultério, amém? Adultério espiritual significa quando a gente se envolve com o mundo, nós estamos traindo a Cristo, amém? Deixando Jesus de lado para fazer aliança com o mundo e ter comunhão com o mundo, amém? E se a gente não se consertar disso, Deus está dizendo, o Senhor vai ser o teu inimigo. Que Deus te abençoe, compartilha esse vídeo, comenta, amém? Envia para o maior número de pessoas que vocês podem. Deus te abençoe grandiosamente.